Fala galera do canal Nação Tricolor, tudo bom com vocês aí? Bora para mais um vídeo aí, tá? E hoje eu vou falar sobre esse suposto áudio, né? Que foi vazado aí, né? Do nosso presidente, do seu Harry Macis, né? Supostamente, porque a gente sabe, né? Que isso aí não foi vazado acidentalmente, e sim propositalmente, né? Esse áudio aí a gente já sabe como que é. Mas aí vamos falar sobre isso, vamos falar dessa multa aí que o São Paulo tem, né? Essa dívida de 10 milhões, né? Que o São Paulo tem só de rescisão de contrato, né? Com 3 técnicos, né? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo, mas antes, queria que você deixasse seu like, tá? Vai ser muito importante você se inscrever, deixar o seu like aí, porque isso vai ajudar bastante o canal, fortalecer o nosso canal aí, né? Tô começando agora e isso vai ser bastante importante pra gente, né? Pra tá começando e ajuda, né? Não é de graça, é só se inscrever aí. Puder também comentar, compartilhar, vai ser de grande ajuda, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiramente, né, se você não tá sabendo, saiu um áudio, né? Um áudio aí supostamente vazado, né? Que o GE deu a nota do presidente. Ele já falou que realmente foi ele mesmo, ele falou sobre isso mesmo. Sobre. O áudio ele fala sobre muitas coisas, né? E ele fala que a primeira coisa que ele fala é que ele não tem dinheiro, né? Ele tá falando com, acho que se eu não me engano, é um conselheiro. O conselheiro, se eu não me engano, o nome dele é Armando, né? E ele fala sobre esse áudio, né? E aí ele começa a falar que não tem, que o São Paulo não tem dinheiro, que ele pegou o São Paulo arrasado, que pegou o São Paulo todo destruído, né? Como se a culpa não fosse dele. E realmente, na entrevista ele fala que a culpa não é dele, né? No áudio ele fala que a culpa é do Casares, que ele não tinha culpa nenhuma, que ele pegou o São Paulo todo destruído. Mas aí a primeira pergunta que eu faço para você, galera: quem era o vice do Casares? Quem era o vice do Casares era ele, seu Harry Macis. E também ele era o cara que estava ali junto com o Casares. Então ele sabe de tudo. Se o Casares fazia coisa errada, ele estava conivente, porque ele é o vice-presidente. Como que você é um vice-presidente e você não sabe do que está acontecendo? Das duas, uma, ou os caras não tá nem aí pra você, ou você tá metendo um louco, fingindo que não sabe de nada. Eu sei que não tem como você não saber de nada, né? Se você é o vice-presidente, com certeza você sabe de alguma coisa. Mas enfim, aí ele fala que não tem dinheiro, que o São Paulo não tem dinheiro e que ele não vai demitir o Roger Machado. Rapaziada, se vocês acham que o Roger Machado tava com a corda no pescoço, que se ele perdesse o do Juventude agora ele ia ser demitido, pode tirar o cavalinho da chuva, que ele não vai sair, tá bom? E, e aí a gente vai falar sobre isso, porque ele fala sobre que não vai sair, o Roger Machado não vai sair, e também essa multa, porque o São Paulo está devendo 10 milhões e 200, para ser mais preciso, 10 milhões e 200 só com rescisão contratual de 3 técnicos. O primeiro foi o Zubeldia, lá atrás, o Dorival, né, e o Crespo. O Zubeldia está devendo 3 milhões, o São Paulo está devendo 3 milhões ainda para o Zubeldia. O São Paulo está devendo 3 milhões e 200 para o Dorival, que não é de contrato, né? Não é rescisão de contrato, porque ele saiu do São Paulo, né? Para assumir a seleção brasileira, sobre luvas, direitos de imagens e tal. E o seu Crespo, né? Que é 4 milhões. E aí, uma coisa que eu não entendo, que eu queria ver com vocês aqui. Ele disse que o São Paulo não tem dinheiro para tá demitindo o Roger Machado para ficar pagando multa. Quem demitiu o Crespo? Não é verdade? Quem demitiu o Crespo? Ele mesmo. Então, assim, não dá pra entender, cara. O cara fala que o São Paulo tá cheio de dívida, que o São Paulo tá endividado, que o São Paulo não tem dinheiro pra demitir, pra ficar pagando multa, e ele demite o Crespo. E o mais contraditório é que o Crespo não tava indo mal. Esse não foi o pior dos problemas, que o Crespo não tava indo mal, o Crespo tava indo bem. Se o Crespo tivesse indo mal, beleza, pô, troca. A gente mesmo, a torcida mesmo ia pedir fora técnico, fora treinador, como é o normal, né? Não, o cara tá vindo bem. E eles foram totalmente ao contrário do que manda a lógica. Pô, em time que tá ganhando não se mexe. Os caras fizeram o quê? Em time que tá ganhando, vamos mexer. Porque no São Paulo nada é normal, né? No São Paulo não pode ter calmaria, o São Paulo não pode ter um minuto de paz. O Real Macis, o Macis, o Real Macis, mais o seu
O Rui Costa falou assim, meu, o São Paulo tá muito tranquilo, a gente tem que dar uma agitada aqui, tá muito maroto isso aqui. A gente tem que dar uma agitada, porque o São Paulo tá ganhando, o Crespo tá azeitando aí, o time tá redondinho. Não pode ficar assim não, tem que bagunçar, vamos demitir o Crespo. Aí o Real Marcis, que não entende nada com nada, falou, pode demitir, vamos lá. Que também uma... Ah, e cadê o Rafinha falando isso? Cadê o Rafinha? Esse Rafinha, cadê você? E aí, cadê que você não dá a cara a tapa, não fala mais nada, não dá entrevista? E aí? Seu, o Macis, Harry Macis não fala com ninguém, não dá uma entrevista. Rui Costa vai em podcast para falar que não posso falar porque que a gente demitiu o Crespo, porque assim é coisas internas, que não vale, não vem ao caso falar. Filhão, se tem alguma coisa para falar, você tem que falar. O Crespo era ruim de grupo, era aquilo, você tem que falar. Como que você demitiu o cara e aí fica nessa aí de que, não posso falar o que o cara fez internamente? Tipo, ele deu a entender que o São Paulo, que o Crespo fez alguma coisa, mas ele não fala o que é. Até hoje ninguém explicou nada sobre a situação do Crespo. Por que o Crespo saiu? Ninguém chegou e falou a verdade, até agora. Ninguém chegou e falou assim, ó, realmente foi isso, foi isso, foi isso, por isso que a gente tirou ele. O cara tava ganhando, pô. Como que você tira um técnico que tá ganhando, que a torcida tá gostando? O cara, na hora que o cara começou a ajeitar o time, começou a ter as peças, porque o ano passado o DM, todos os jogadores, tudo no DM. Na hora que o cara tem um minutinho de tranquilidade e começa a arrumar o time, os caras demitem o cara. O cara era líder, junto com o Palmeiras. Ia estar líder agora? Não sei, não sabemos. No futuro, poderia ser que não. Mas eu tenho certeza que o São Paulo não ia estar do jeito que está. Não ia estar tão mal no brasileiro, porque assim, o São Paulo está em quarto, mas o São Paulo está caindo pelas tabelas. Pra você ter uma ideia, o Roger, no brasileiro, ele tem 9 jogos. Desses 9 jogos, ele perdeu 5. Empatou 2 e perdeu 2. E ganhou 2. Cara, o cara de 9 jogos, ele perdeu 5 no brasileiro. Vocês têm ideia do que é isso? Vocês têm noção do que é isso? E, cara, será que tem alguém ainda que defende o Roger Machado ainda, mano? A não ser o Rui Costa? Porque nem o Harry Marcis defende o Roger Machado. O único que defende ele é o Rui Costa, que tá atrelado. E eu vi no podcast lá, né, dessa entrevista, que foi você que falou do Crespo e tal, que ele falou, não, eu não trabalho pro Roger. Se o Roger for demitido, eu não vou sair. Tipo, o cara tem um covarde que se o Roger sair, ele não sai. E olha que o cara que peitou o cara lá dentro, hein? Ele que bancou o Roger Machado lá, e mesmo assim ele falou, não, se ele sair, eu não saio. Pra você ver como que é a situação. O São Paulo perdeu de novo pro Corinthians, né? Já também tem mais essa. E eu queria ver com vocês, rapaziada. Eu queria ver de vocês aí, queria que vocês comentassem, deixassem seu comentário aí, do que você acha sobre essa situação toda, né? Sobre o Real Madrid, sobre esse suposto áudio vazado aí, que a gente sabe que nada foi em vão, né? Nada foi por acaso. Dessa história que o São Paulo fala que não tem dinheiro. Meu, isso aí é a pura falácia, porque quando o cara quer demitir, ele demite. Demitiu o Crespo que estava bem, ele não se importou de pagar a dívida. Cadê que ele se importou na hora de demitir o Crespo? Por que eles não pensaram nisso quando demitiram o Crespo? Ninguém foi a público fala, não vou demitir o Crespo não, porque senão tem que pagar multa e o São Paulo não tem dinheiro. Ué, agora no Roger que não tem dinheiro, só foi lembrar que não tem dinheiro agora? Quando demitiu o Zubeldia, não lembraram disso? Quando demitiu o Crespo, não lembraram disso? Que não tinha dinheiro? Só agora que veio lembrar que não tem dinheiro? Só agora que a situação caiu na realidade que não tem dinheiro. Antigamente tinha, então. Então, cara, é inadmissível, entendeu? Aí o só. Ó, então pode ficar. Gente, pode ficar já com as barbas de molho, porque ele não falou que não vai demitir o Roger, mesmo se for eliminado contra o Juventude amanhã, que tem uma boa chance. São Paulo fez um pra cá, um pra cá magro, né? Ganhou de 1-0. Então, galera, já vão se preparando aí, porque o Roger Machado não vai sair. Ele bancou. Ele bancou o Roger Machado. Então, o que vai esperar? A gente pode ser eliminado da Copa do Brasil. A gente pode ser eliminado lá mais pra frente da Sul-Americana. No Brasileiro a gente já tá caindo pelas tabelas, porque o Roger não ganha de ninguém. Não consegue ganhar do Bahia em casa. Não ganha do Corinthians mal pra caramba. Não ganha de ninguém. Entendeu? O time, ou quando não consegue ganhar, ou não perde, empata, porque não consegue mais ganhar de ninguém. E aí a situação é essa, cara. A situação é essa. São Paulo tá indo de mal a pior.
E eu queria que vocês deixassem seu comentário aí, se vocês acham o que vai acontecer amanhã também. Amanhã vai ter vídeo também, né? Depois do jogo aí, pós-jogo do Juventude contra o São Paulo, né? Vai ter pós-jogo também. Queria que vocês falassem aí, comentassem também. Deixe seu like, se inscreve no canal, galera. Ajuda aí bastante a gente aí, fortalece. Que aqui esse canal foi criado para vocês, entendeu? Foi na linguagem popular mesmo, linguagem do torcedor, que não vai ter nada de blá blá blá, não, nada de muito técnico, detalhe técnico, não. Vou falar o linguajar aqui da boleiragem mesmo, do torcedor, aquilo que o torcedor quer falar, que tá revoltado, que tá quem tá lá na garganta, eu vou falar, entendeu? Porque aqui eu não tenho rabo preso com ninguém, vou fazer esse canal pra vocês, entendeu? Pra gente debater, a gente conversar, trocar ideia e tentar ver se o São Paulo melhora, né? Se não melhorar, a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? Mas por enquanto a gente não sabe, né? Mas é isso aí. Forte abraço, fica com Deus. Amanhã vai ter mais um vídeo no canal depois do jogo. Se inscreve no canal, deixa o seu like aí, ativa o sininho. Tamo junto, família.